E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio 92, iniciando mais um episódio do nosso programa Saúde e Gestão na Mid Hub, diretamente de São Luís do Maranhão. E hoje eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa incrível, uma profissional assim que faz um trabalho belíssimo e que ela começou a fazer um trabalho aqui na região de São Luís, começou a estender para o Maranhão, agora está atendendo em São Paulo, Goiânia. Ela está literalmente ganhando o Brasil com a técnica dela através das facetas de resina. Ela tem transformado vidas, né? Nós vamos falar sobre faceta de resina composta, vamos falar sobre lentes de porcelana, mas nós vamos falar também sobre negócios, né? Vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre marketing, vamos falar sobre a carreira dela, né? Que é uma carreira que tem pouco tempo, mas uma carreira de muito sucesso, né? Então eu quero apresentar para vocês aqui essa grande amiga, cliente, uma pessoa incrível, né? E que eu tenho certeza que a história dela vai inspirar muito vocês, tá bom? Então, doutora Aline, desde já quero te agradecer por ter disponibilizado uma horinha da sua agenda, que eu sei que é um paciente atrás do outro, é muita gente para poder atender, mas você separou um tempinho para estar com a gente aqui, inspirando, ajudando outras pessoas, tá? Queria que você ficasse à vontade para se apresentar para a galera, fique à vontade. Muito boa tarde. Eu me chamo Aline Azevedo. Hoje nós temos um instituto que trabalha, eu digo que não só com facetas em resina, mas nós trabalhamos ressignificando a autoestima de homens e mulheres, de maranhenses que acordam todos os dias e que precisam ir encarar o mercado de trabalho, que precisam se posicionar para o seu cliente. Então nós trabalhamos muito mais sorrisos, mas nós trabalhamos a forma como eles se sentem, trazendo talvez uma imagem que vai fazer eles se sentir muito mais pertencentes, muito mais confiantes e trazendo também muito mais empoderamento. Hoje nós trabalhamos ali no Renascença e nós vamos compartilhar aqui um pouco da nossa história sobre ideias de marketing, gestão, posicionamento, como atingir o público certo e como se manter também como uma empresa sólida no mercado. Maravilha. Doutora Aline, aproveitando o teu gancho, né, a tua apresentação, eu quero falar um pouquinho sobre as facetas, né? A gente sabe que hoje as facetas de resina, as lentes de porcelana, são procedimentos que têm ganhado, né? As pessoas querem, né? É como se fosse um iPhone, né? Virou objeto de desejo das pessoas, né? E a gente sabe que existem bons profissionais, existem profissionais medianos, existem profissionais ruins em qualquer profissão, né? E eu, como teu prestador de serviço, eu vejo a quantidade de pessoas que te procura todos os dias, a quantidade de casos que você faz todos os dias. Por que esse volume de busca, né? Eu sei que tem a busca ali que vem pela internet, pelo marketing, mas você tem muitos pacientes que vêm por indicação, né? Qual que é a diferença? O que você faz diferente para poder provocar tanta busca, né? Tantos pacientes todos os dias na clínica, no consultório? Rafael, eu vou te revelar aqui o meu principal segredo, que eu acredito que foi um marco na minha história. Eu acredito que de todas as estratégias de marketing que você pode ter, a melhor estratégia está em investir na experiência do teu cliente. Legal. Então você tratar aquele cliente bem, ter todo um processo para entender a história daquele cliente, por que ele está te buscando e principalmente resolver o problema daquele cliente e o pós-venda. Ele é fundamental. Então você não somente precisa resolver o problema daquele cliente, mas você precisa acompanhá-lo. Se ele tiver algum problema, você precisa resolver de forma imediata, acompanhar. Então um cliente começa a te indicar. E não existe marketing melhor do que uma indicação, do que um cliente que já passou pela tua clínica, que já sabe o suporte que tu dá, e aquele cliente ele vai te indicar para 100, 200, para todas as pessoas que ele puder falar. E principalmente se você mudou a vida dele. Verdade. Se você mudou a forma como ele se sente, se você fez algo de diferente na vida dele. E um dos pilares da minha clínica é mostrar esse valor. É mostrar a mudança que eu vou fazer na tua vida ao tu fazer uma lente em resina comigo. E é isso tu só descobre fazendo o procedimento comigo. Legal, bacana. E de fato, assim, é um procedimento que você falou e eu vejo isso no dia a dia, né? No teu Instagram, vejo com você ali na clínica. As pessoas, ela têm uma transformação imediata.
né? São 3, 4 horas ali de procedimento que quando a pessoa ela pega o espelho, é uma transformação, né? E eu imagino, né, que a gente conversa muito sobre isso, que a odontologia ela tem um poder de salvar vidas, né? Por que salvar vidas? Porque tem muitas pessoas, por exemplo, que pensam, né, em coisas ruins e em fazer coisas ruins com a própria vida, porque está com a autoestima muito baixa, ou então estão num quadro ali de depressão, né, passando por processos, né, na vida. E a odontologia tem esse poder de resgatar a autoestima das pessoas, né? E além disso, tem o poder de transformar vidas, né? A gente estava conversando agora nos bastidores, né? Que, por exemplo, o público que a doutora Aline atende, ele é um público que ele é um trabalhador, ele é a pessoa que é um gerente de banco, ele é um tenente, ele é um capitão, ele é um funcionário público, ele é um advogado, ele é um médico, né? Então, a questão da aparência é um fator que abre muitas portas, né? E já diziam os antigos, né, que o nosso sorriso, né, é o nosso primeiro cartão de visitas, né? E quando você tem um sorriso realmente muito bonito, muito bem feito, muito bem cuidado, certamente isso abre portas, né? Como é que tem sido, né, essa relação sua com esses seus pacientes, né? Qual tem sido assim as transformações que você tem ouvido, a pessoa que passou com você, fez o procedimento, doutora Aline, você não faz ideia, as pessoas começaram a me olhar assim, começou a acontecer isso. Me conta algumas histórias aqui de experiências que você já viveu aí ao longo da tua jornada. Você tocou num ponto muito importante que eu trato desse ponto com muito carinho, que na minha clínica eu trabalho com pessoas reais, com maranhenses que acordam todos os dias e precisam entrar no mercado de trabalho, que precisam liderar grandes equipes, e para essas pessoas em específico que precisam bater metas, a vida é um pouco fora da curva, o tempo dessas pessoas é muito curto, só que a exigência também no mercado de trabalho para essas pessoas também é muito alta. E um dos pilares é a questão da imagem, então a questão de se posicionar, de ter um sorriso bem feito, um sorriso é a porta de entrada. Assim como ele pode abrir portas para você, ele também pode fechar todas. Mas eu quero tocar num ponto bem interessante que você pediu para eu contar histórias, né? Uhum. Olha, Rafael, lá no meu instituto, eu acho muito interessante porque eu encontro pessoas que já passaram por tantas coisas na vida. Vou te contar uma ideia básica. Às vezes eles abrem um negócio, né? A maioria é empresário, a maioria tem um nível social um pouco mais elevado, mas eles, por exemplo, abrem um negócio e às vezes são tantas dificuldades que eles vão tomando na vida. Às vezes eles não têm uma imagem tão bem posicionada, então eles começam a ter problemas com clientes que não veem valor. Então clientes pedem desconto, clientes não valorizam, clientes furam a agenda, né? Também tem problemas com funcionários que não respeitam, funcionários que não obedecem e, às vezes, isso vai acabando que vai tirando a força daquelas pessoas e as pessoas começam a não acreditar nelas mesmas. Uhum. Então, quando tu fala de autoestima, Aline, por que a odontologia ela tem esse poder de transformar a autoestima? Porque, na verdade, às vezes é um ponto ali no sorriso que está incomodando. E aquele ponto no sorriso vai baixando a energia daquela pessoa de maneira que todos os pilares da sua vida vão alterar. Então, às vezes, começa a ter relacionamento em casa, com a família, com o marido, e todos os pilares da vida dela vão desandando. Quando eles entram lá no instituto, eu falo que eles não querem somente mudar a autoestima, mas eles querem uma força que vai fazer com que todos os pilares da sua vida mudem. Então, quando eles colocam a lente em resina, Rafael, eles começam a se sentir pertencentes, eles começam a se sentir merecedor de uma nova vida. Legal. Então, é como se fosse o primeiro passo, eles começam a ganhar força. Então, eu vejo mulheres que recuperam o casamento, mulheres que casam, inclusive, que conseguem casar. Eu já vi várias pessoas que foram ali na minha clínica, que estavam com dificuldade com a empresa, dificuldade com o funcionário, e eles voltam totalmente diferentes depois, com cabelo diferente, eles fazem harmonização facial, pessoas que estão ali começando a sua jornada, que depois de colocarem uma lente em resina, se sentem tão merecedoras de ter o que elas têm, que começam a abrir empresas, né? Começam a entrar no mercado de trabalho de forma totalmente diferenciada. Por isso que eu falo, eu não faço somente facetas em resina. O meu tratamento na minha clínica, ele é muito mais interno. É entender a tua história e saber como que eu posso mudar todos os pilares da tua vida
é uma mudança interna, entende? Interessante demais. Porque normalmente o profissional de saúde, né? Na verdade, não só o profissional de saúde, mas os profissionais em si, de qualquer carreira, né? Eles ficam muito focados no prego, né? Mas eles se esquecem de olhar para a experiência, de olhar para um quadro pendurado, né? E eu penso que é isso que você está querendo dizer, né? Faceta de resina todo mundo vende, né? Faceta de lente de porcelana todo mundo vende. Clareamento, enfim, procedimentos odontológicos todo mundo vende, né? Mas pelo que você está me explicando aqui, você vai muito além disso. Você olha para dentro do paciente, descobre qual o objetivo dele e você ajuda ele a projetar uma nova imagem para ele poder se tornar uma pessoa mais autoconfiante, mais empoderada, para poder conquistar novas posições no mercado de trabalho, conquistar novos acessos de liderança. Obviamente que uma pessoa que passa por uma transformação dessa, por ela estar empoderada, ela automaticamente também ganha mais dinheiro, né? Então é uma transformação de fato, né? Doutora Aline, e eu quero voltar um pouquinho na sua carreira aqui, até um pouquinho antes da gente se conhecer. Você formou em odontologia na UFMA, né? E aí depois você certamente fez uns cursos. Qual foi a primeira área da odontologia que você começou a trabalhar ou você já começou de fato nas facetas? Vamos lá. Rafael, eu trabalhava, na verdade, como clínico geral, né, nas populares daqui de São Luís, Maranhão. E assim, eu não parava de trabalhar um minuto. Trabalhava de sábado a sábado. O tempo todo tinha demanda. Só que lá no início, eu já percebia que a odontologia, ela mudava vidas. Por que eu não parava de trabalhar? Por que o tempo todo tinha demanda? E mesmo fazendo clínico geral, porque o clínico geral tem que entender de todos os aspectos. Ele não faz ali um implante, né? Mas ele tem que fazer de tudo. E por que tinha tanta demanda, né? Então, primeiramente eu era clínico geral, depois eu fiz ali uma ortodontia, foi onde eu consegui entender, né, todos os aspectos que são a minha base da faceta em resina hoje, né? Então, aprendi o arqueamento, todas as partes técnicas da faceta em resina, eu tive com a ortodontia, e eu fiz a ortodontia por um período muito, muito, muito rápido. Depois de 8 meses de formada, eu falei, espera, a ortodontia, ela tem esse princípio. Eu tenho muita demanda porque a odontologia, ela transforma a vida das pessoas de alguma maneira que eu quero entender de forma profunda. E então, a partir do 8º mês de formada, eu conheci as facetas em resina e eu comecei a fazer um curso atrás do outro. Legal. Um curso atrás do outro. E eu comecei a ver que a demanda era alta para facetas em resina também. Mas eu não me contentei. Falei, eu vou atrás dessa resposta, eu quero saber por que a odontologia, ela transforma, ela muda, por que essas pessoas estão me procurando tanto. E então foi que eu fiz uma imersão. Eu passei 8 meses indo a Alphaville, São Paulo, que é o maior centro comercial do Brasil inteiro, onde estão as maiores empresas e onde estão também os maiores empresários. A vida empresarial ali em Alphaville, ela é muito forte. Então eu fui de forma ininterrupta 8 meses para Alphaville, onde eu pude entender a vida do empresário, onde eu pude entender onde era a dificuldade com o funcionário, onde era a dificuldade em atrair demanda, onde eu pude entender de perto a vida deles. Tanto aqueles que estão começando, como aqueles que já eram donos de franquias. Rafael, é a mesma dor. Sim. São os mesmos desafios com funcionários, desafio com cliente, é a mesma dor. Então eu passei 8 meses indo até lá para conhecer de perto. Foi onde, quando eu retornei depois desses 8 meses, vendo ali as atualizações do eixo paulista, do eixo do Rio também, do eixo carioca, passei 1 mês no Rio de Janeiro e também, para finalizar, fui a Goiânia, para entender o que acontecia ali naqueles polos. Quando eu voltei dessa minha jornada de 8 meses, foi quando eu pude entender, e aí eu entrei de vez, mudando todo o meu marketing, falando sobre posicionamento, a importância de uma imagem, a importância de gerar valor, e também os problemas, né, que acontecem quando a gente não sabe se posicionar. Verdade. Às vezes a gente quer atrair todo mundo, mas às vezes o teu cliente, ele não é todo mundo. Às vezes o teu cliente, ele é só um. Às vezes você quer vender para todos. Não, você tem que se posicionar para aquele cliente. A gente só vende para aquele cliente que tem dor real. Então, às vezes, a pessoa tem um sorriso que não tá legal. Mas aquela pessoa não se incomoda, não tem dor real. Então, por que eu vou vender pra aquela pessoa? Não, mas eu te faço baratinho. Ela não vai querer comprar de ti. Teu cliente é outro. Só que isso aí a gente pode aprofundar depois. Com certeza, maravilha. E aí, eu vou seguir aqui uma linha, né?
explorando um pouco a tua carreira, né? E aí, eu penso que logo ali nesse momento foi o momento que a gente se conheceu, né? Doutora Aline atendia num consultório alugado, né? 2 turnos ou 3 por semana. Né? A gente se conectou e a doutora Aline abriu ali o consultório dela e começou a estruturar o consultório e tá aí, né? Como é que foi essa virada de chave de você sair de alguém que atendia nos consultórios ou nas clínicas dos populares, depois você começou a alugar um espaço, e depois como é que foi esse passo, né, de sair de um espaço locado, sublocado, para ir para o seu próprio espaço? Eu lembro desse momento. Conta aí como é que foi esse momento para você. Olha, esse momento ele foi muito importante, né? Eu digo assim, Rafael, que a gente precisa reconhecer as pessoas que te ajudaram, né? Quando a gente tá ali no início, você não tem muito direcionamento, né? Então você tem aquela força de vontade, você tem aquela coragem, aquele desejo, aquele sonho, mas eu acredito que você precisa ter um direcionamento, né? Então ali naquele meu início, eu costumo dizer, eu acredito que você me ajudou muito na minha jornada, que você me orientava. Aline, você fazia um plano pra mim, né? Você dizia, Aline, segunda-feira você vai postar isso, terça-feira você vai postar aquilo. Aline, tu não pode postar fazendo isso aqui, né? E ali eu ainda no início, às vezes eu não entendia muito bem quem era o meu cliente, o que meu cliente queria, você já sabia, né? Então, se você me orientava, Aline, você não faz isso, você faz aquilo. E eu acredito que o teu acompanhamento, ele foi um acompanhamento primordial, porque eu saí de um cenário que eu atendia basicamente em clínicas populares, né? E continuei ainda com essa ideia, né? E aí você falou, não, Aline, vamos se posicionar ali no bairro nobre da cidade, onde você vai entregar um serviço de maior qualidade, onde você vai atender pessoas que realmente estão precisando do procedimento, né? E aí a gente fez esse desafio de sair lá, né, de onde eu estava, para exatamente abrir um consultório, um bairro nobre na cidade, em se estabelecer ali naquela região, e conseguir aumentar o ticket médio do meu procedimento, né? E ainda assim a gente conseguiu manter a agenda cheia, né? Legal. Que é um dos grandes desafios. Então a gente manteve a agenda cheia, teve épocas do ano que a gente precisou, por exemplo, parar o tráfego pago, né? Já aconteceu várias vezes isso, de falar, Rafael, vamos parar o tráfego pago aqui, porque a demanda já tá tão alta, a agenda já encheu um mês. Você fala, Aline, é isso aí. Entendeu? É exatamente sobre isso, né? Então, eu reconheço muito a tua ajuda, né? A tua orientação, planejamento estratégico. Tu fizeste todo o meu planejamento estratégico. Disseste, Aline, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, por A mais B, me explicando, plano de ação, né? Eu não tinha nenhuma noção do que era isso, mas tu foi me instruindo e eu reconheço isso hoje. Excelente. Né? E eu lembro que a Aline era aquela... Ela estava naquele momento de transição dela. Eu falei, renascença, vamos pro bairro, né? Vamos logo pro melhor bairro aqui da cidade, né? Vamos atender outro público, né? O que você falou é algo que eu converso todos os dias, né? Com todos os meus clientes, né? Obviamente não com todos no mesmo dia. Que você se posicionar é algo que você paga um preço muito grande, porque você automaticamente... Você perde aquela segurança de atender muito, atender todo dia, você foca num público específico, né? E esse é um desafio que todo mundo tem que passar em algum momento, né? Mas a boa notícia é que você se posicionando, você consegue atrair um público que pode te pagar mais, que valoriza mais o teu trabalho, que tem indicações qualificadas, né? E estar num lugar certo, né, atendendo as pessoas certas, isso inclusive gera saúde mental, né? Sim. Eu vejo, a gente agora está passando por um momento, estava falando com a cliente minha hoje, né? Ela tem uma clínica popular de odontologia. E aí a funcionária dela colocou no grupo o seguinte: pessoal, a gente está tendo um desafio muito grande, porque agora com a greve de ônibus eu tô sem avaliação para fazer. Né? E aí, isso é algo que eu tenho falado com ela já tem mais de 3 anos. Cara, vamos mudar o nosso público, vamos trabalhar com uma pegada mais high ticket, pegar uma galera mais médio, high ticket. E aí ela tem resistido um pouco, mas essa provocação eu tive que fazer. Ou seja, o público classe C e D, ele obviamente ele tem que ter as empresas que vão prestar serviço para eles, né? Mas você acaba ficando refém,
né, deles terem disposição financeira, disponibilidade de tempo, disponibilidade de como chegar na tua clínica, no teu ambiente para poder consumir, né? Já o público high ticket, você fala 10 mil, se faz sentido para ele compra, né? Eu, antes de vir para cá, eu estava numa reunião de negócios, né? E eu fechei um contrato de 50 mil reais, com um público high ticket. Falei, olha, isso aqui para eu fazer custa 50 mil. Não, tudo bem, como é que eu faço para pagar? Eu falei assim, paga assim, assim, assim. Resolvido, foi uma conversa de 40 minutos. Sim. Você tá entendendo? Então, se eu for vender o meu serviço para um público que não tá aparelhado para poder pagar o que eu acredito que eu mereço, isso é muito ruim, né? Se você puder explorar um pouquinho mais aqui dentro disso que eu tô falando, como é que foi essa experiência de... Eu sei que você continua atendendo ali um público classe C+, classe B-, classe A, né? Ou seja, são médicos, são funcionários públicos, são militares ali, né? De média e alta patente, são empreendedores, né? Mas como é que foi? Porque você trabalhava num bairro, por exemplo, com uma linha mais popular, onde você disputava preço, onde as pessoas te comparavam com o dentista fulano ou ciclano, e você veio para um bairro obviamente muito melhor, né? Você decidiu se posicionar para poder fazer uma entrega melhor e com um ticket mais alto, né? Como é que foi esse momento ali de transição? Rafael, eu costumo dizer que estar no bairro nobre, ele te exige muito. E hoje o mercado ele te exige muito, não só estar no bairro nobre, mas o mercado ele te exige muito, porque hoje, Rafael, independente se for o cliente classe A, classe C, mas as pessoas elas querem resultado. E para você entregar um resultado, existe um preço a ser pago. Então hoje só se consegue se manter no mercado quem entrega um resultado melhor, e ainda melhor, e ainda melhor. Você não pode simplesmente se contentar com o básico. Independente de onde você esteja, se você estiver lá mesmo no bairro popular, mas se você começar a entregar um serviço que não é de qualidade, pouca entrega, aquele produto está fora do mercado. Então, às vezes você me pergunta, Aline, como é que foi essa transição de sair de um público popular para atender high ticket? Hoje eu continuo atendendo ainda o público popular, mas por que eles me procuram? Porque independente se for classe A ou classe C, mas eles querem resultado. Enxergam valor no seu trabalho, né? Enxerga valor. Sim. Às vezes eu não atendo o médico que... Às vezes eu não atendo o médico que já está há 40 anos no mercado, mas às vezes eu atendo estudante de medicina, que daqui a 20 anos ele vai ser a maior referência do estado. Você está entendendo onde eu quero chegar? Sim. Não é exatamente a classe, mas é o resultado que eles buscam. E hoje eu vejo no mercado que existe uma grande dificuldade. Tem muita gente que tem medo. Não, Aline, eu não quero me posicionar para high ticket, eu não quero me posicionar. Por que você não quer se posicionar para high ticket? Você acha que você não está à altura de entregar o serviço para ele? Então você precisa se capacitar. Então você precisa buscar os maiores cursos da sua área, ir para fora e viajar, se possível, para fora do país, para que na hora que chegue qualquer pessoa, independente de classe social, você consiga entregar o melhor serviço para ele. Legal. Então eu acho que isso é uma virada de mentalidade, é uma mudança de mentalidade. Não é somente, não, eu não vou atender esse público não é para mim. Aí você precisa se perguntar, por que você tá achando que esse público não é para você? Por que esse grau de exigência não é para você? E aí você precisa olhar para si mesmo e se capacitar. Legal. E ir para fora. Excelente, minha amiga. E aí, eu quero falar um pouquinho ainda sobre as resinas, né? Bora. Quero falar um pouquinho sobre as resinas, porque eu quero que, inclusive, isso vire um corte, né? Você é uma das profissionais, assim, que eu atendo. Hoje, a minha carteira de clientes na odontologia, ela é muito focada no dentista, seja aqui no Maranhão, seja em outros estados do Maranhão, outros estados do Brasil que a gente tem cliente. A maioria dos meus clientes trabalham com faceta, com lente e trabalham com implante, né? Esse é meu público-alvo, né? E aí, você é uma profissional, por exemplo, que eu recomendo para os meus amigos, para os meus, né, pessoas, quem que faz, cara, vai lá na doutora Aline e tal, porque eu vejo o resultado, eu vejo as pessoas dando depoimento, eu vejo as pessoas entusiasmadas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, para quem que é a resina. Por exemplo, a pessoa que está em qual condição, quando é recomendado ela fazer faceta de resina, como é que funciona o procedimento? É um procedimento rápido? Ele é um procedimento, por exemplo, que exige desgaste dos dentes, porque eu acho que muita gente não faz o procedimento achando que vai ter que desgastar o dente e tudo, né?
né? Eu normalmente, quando eu escuto, eu falo, cara, não tem necessidade, ó, fala com a Aline ali, né? Marca uma consulta com ela, que ela vai te esclarecer e tudo. Mas explica um pouquinho como é que funciona esse quanto tempo dura, a cada quanto tempo a pessoa precisa fazer uma manutenção nas facetas, para a gente poder clarear um pouquinho a cabeça das pessoas. E antes de você falar, deixa eu falar com você aqui, ó. Você que está insatisfeito com o seu sorriso, né? Você que acredita que o seu sorriso é uma porta de entrada para novos negócios, novos relacionamentos, novas oportunidades, cara, procura a doutora Aline, tá? O Flop, o nosso editor, ele vai colocar aqui embaixo, ó, o arroba dela no Instagram, vai colocar aqui como você encontra ela, marca uma consulta, entre em contato com a equipe dela, que é uma equipe nota 1000, e vai lá, vai fazer uma avaliação, né, para você ver o quanto a sua vida vai ser transformada. Eu, por exemplo, acabei de tirar, né, o meu aparelho ortodôntico, né, já fiz uma plástica gengival, né, e agora ela falou, vamos marcar o clareamento, com certeza, né? Então, assim, o seu sorriso de fato pode te abrir portas, pode aumentar os seus rendimentos, não importa a sua profissão, isso pode alavancar. Então procura ela aí, marca uma visita lá, marca uma avaliação, que eu tenho certeza que você vai ficar impactado com o atendimento que você vai receber lá no Instituto, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre a parte técnica da faceta em resina, né, Rafael? Depois desses 3 anos trabalhando, entregando mais de 700 casos aí, na grande ilha de São Luís do Maranhão, eu pude perceber meu desafio diário, que é um dos pontos que eu falo, inclusive, na minha avaliação presencial, é entregar um resultado com facetas em resina com o menor risco possível. Porque a gente sabe que no mercado, a gente conhece, né, que uma faceta em resina mal colocada na boca, ela pode trazer inúmeros problemas para a sua saúde. Então, pode trazer problemas gengivais, aquela questão do mau hálito, aquela questão de parecer pastilha, né? Então, tudo isso é verdadeiro, né? A gente vem de uma era da faceta em resina onde se existia isso, onde a gente não tinha resinas tão atuais como nós temos hoje. Hoje, as resinas, elas são japonesas, são italianas, são resinas altamente resistentes, né? Muitas pessoas me fazem esse questionamento, Aline, mas e a resistência da faceta em resina? É tão resistente como a porcelana? Eu consigo afirmar que sim. Eu tenho pacientes que estão no meu consultório, que estão há 3 anos com lente boca, que não quebram, e eu consigo afirmar com toda certeza isso. Então, um dos aspectos que eu falo em questão da técnica não é algo tão rápido quanto se imagina, né? Então, precisa passar por todo um processo, eu preciso preparar o dente, eu preciso preparar a boca da pessoa para receber aquela faceta em resina. Eu passo, inclusive, Rafael, avaliando o nível de higiene que aquela pessoa tem. Às vezes a pessoa não sabe higienizar direito, então eu preciso trabalhar a técnica que ela usa para higienizar a sua boca, para ela poder receber o material na sua boca. Porque não é simplesmente colocar uma resina e esquecer. Eu não trabalho assim. Sim. Né? Então eu me preocupo muito em trazer um resultado com o menor risco possível para aquela pessoa. Então, em questão de resistência, as resinas, sim, elas estão na mesma igualdade com a porcelana. O que a faceta em resina consegue ganhar um pouquinho ali da porcelana é a questão da naturalidade. Você conseguir sorrir e não parecer que você está usando faceta em resina, parecer que é algo seu. Então, é um dos pontos fortes da resina. Não é um procedimento tão prático como dizem. Você vai fazer em apenas um dia. Então, comigo, pelo menos, tem todo um protocolo. Eu tenho que fazer um planejamento. Mas eu acredito que em questão da faceta em resina, um dos pilares que eu prezo muito é não ter risco. Legal. Então, colocar um procedimento, fazer um procedimento que a pessoa não vai ter depois de um mês, estar com a sua gengiva sangrando, estar com mau hálito. Não, no caso eu faço todo um planejamento para que a pessoa coloque e tenha uma vida normal, para que ela não tenha nenhuma recidiva. Excelente. E assim, o que acompanho também no dia a dia contigo, né, que a gente recebe muitos pacientes lá na clínica, né, pacientes que já passaram por um outro dentista, né, na verdade isso não é um caso, 2 por semana, são vários casos por semana, pacientes que chegam com infiltração, pacientes que chegam com, enfim, com diversos problemas, né, porque parece que, como você falou, que a pessoa acha que é muito fácil, e aí não aperfeiçoa as técnicas e tudo, faz de qualquer jeito, e isso acaba gerando ali uma insatisfação para o cliente, acaba gerando, inclusive, determinados riscos, né? E trabalhar sem riscos é um cenário ideal.
Doutora Aline, eu queria... A tua clínica, ela trabalha focada na parte de estética, né? Facetas, lentes de porcelana. Tem mais algum procedimento que vocês têm um profissional que foca também? Ou então o foco realmente é a transformação através das lentes de resina? Olha, a odontologia ela é muito ampla, mas eu como um propósito, né? Então tudo que eu faço existe um propósito maior para realmente aquilo fluir. Hoje eu foco na faceta em resina. Então, o cliente ele me procura para fazer o sorriso. Legal. Então, a gente faz... Claro que tem outras especialidades. Por exemplo, chega, precisa fazer uma limpeza, uma restauração, precisa colocar um implante para ter estabilidade na mordida. Aí a gente faz também. Mas o meu principal foco é fazer o tratamento do sorriso. Legal. Com outras especialidades, mas tudo envolvendo a parte dentária. Só para a gente ir para o próximo tópico... Vou dar uma informação extra aqui para saber como a faceta de resina ela é tão séria, tá? Por exemplo, mulheres grávidas. A mulher às vezes coloca a faceta em resina e ela engravida. É mesmo? Quando a mulher está grávida, a gengiva dela se altera por completo. Então, aumenta de volume, aumenta de espessura e ela fica mais vulnerável a tudo que está ali. Se você tiver com uma faceta em resina mal adaptada, o seu bebê ele pode nascer prematuro. Caramba. Com 7 meses. Quando vem uma mulher, paciente minha, que está grávida, eu não faço nem manutenção na boca dela. Sua gengiva está 100%. O primeiro ponto que eu avalio é a gengiva. Sua gengiva está 100%. As suas lentes estão totalmente limpas. Você pode passar toda a sua gestação tranquilo. Qualquer alteração gengival que você tiver, qualquer sangramento, você entra em contato comigo de forma imediata. É um acompanhamento. Assim como aquelas também que chegam para mim grávidas, talvez não sejam minhas clientes, mas que estão com lentes em resina infiltrada, estão com lentes em resina insatisfatória, a primeira coisa que eu faço é remover. Remova essas lentes em resina, porque sua gengiva vai inflamar e você vai ter problema na sua gestação. Caramba. E o seu filho vai nascer com 7 meses, com problema. Entende como é, Rafael? É muito sério. Sim. Uma das coisas que mais me revolta hoje no mercado odontológico é que as pessoas elas tratam o procedimento estético como se fosse algo meramente vendável. Mas não é, a gente está falando de saúde. Um procedimento mal feito ele pode impactar na vida de uma mulher, no sonho de uma mulher que quer ter um filho. Pra você ver o quanto é sério. Com certeza. Eu não tinha ideia dessa informação, né? Então você que está assistindo a gente, você que tem vontade de fazer faceta de resina, você não seja aquele lead que quer economizar 100, 200, 300 reais fazendo com qualquer profissional. Né? Você tem que procurar quem entende, né? Quem domina de fato toda a dinâmica do procedimento. Tá? Então, se você quer preço, toma cuidado, né? Porque o preço pode te conduzir a um processo realmente que pode ficar mais caro para você no final das contas, né? Doutora Aline, eu queria falar um pouquinho agora, entrar um pouquinho nessa seara de marketing, de gestão, de vendas, né? E nosso objetivo aqui no nosso podcast é falar sobre saúde, é falar sobre o profissional, falar sobre a clínica, falar sobre tudo isso. Mas a gente também fala sobre gestão, sobre negócios, né, na área da saúde, né? E eu queria te perguntar o seguinte, hoje, o quão é importante para você, por exemplo, o marketing no seu negócio, na sua carreira, o peso que isso tem para você e para o seu negócio? Rafael, eu acredito que marketing... O que é um marketing? Né? A gente ouve muito falar de marketing, mas eu acredito que isso não está muito bem claro... Isso não está muito bem claro na mente das pessoas. E isso também eu fui buscar entender o que era marketing. As pessoas ouviam falar muito. Então, eu acredito que marketing é você atrair. Marketing é sobre atração. É você saber atrair. E aqui está o principal pilar de um negócio. Você precisa atrair quem? Se você estiver atraindo, se posicionando para um cliente que ele não tem o poder aquisitivo, por exemplo, de pagar o serviço que você quer, o seu marketing está todo errado. Então, você vai ter baixo fluxo de caixa. Às vezes, você pode até mesmo não conseguir nem pagar as suas contas. Porque você está ali, correndo atrás de algo, só que você não está vendo o problema. Talvez o problema seja no seu marketing. Sobre o quê? Sobre atrair o cliente errado. Então, o marketing ele tem que ser todo muito bem estruturado. O marketing ele é tão importante... Porque o marketing você atrai e o marketing você começa a gerar demanda.
Então é outro ponto também que eu acredito que o empresário, independente de qualquer área, se é da saúde ou se é de qualquer outra área, ele tem muito medo disso. Ele tem medo de gerar demanda. Porque ele não entende os pilares do marketing. Tem muita gente que pensa, que é uma das coisas que tu reafirmava muito pra mim, que marketing era só tráfego pago. Sim. Será que o teu cliente tá só no tráfego pago? Ou será que existe outros pilares onde tu pode apostar e esse teu cliente vai estar lá te ouvindo? Então, o marketing, às vezes, também, só para finalizar a minha fala, outros pontos que eu vejo é que a pessoa tem muito medo de gerar essa demanda. Então, vem um cliente na tua mesa, ah, não, eu quero mais barato. Ah, não, eu vou fazer com fulano que é melhor. Ah, eu vou pensar. E aí a pessoa tem medo. Não, porque eu preciso fechar você. Não, você não precisa ter esse medo. Você precisa gerar uma demanda tão alta, de maneira que se o cliente não quiser fechar com você, tá tudo bem, tem outro. E tem o próximo, e tem o próximo, e tem o próximo. Porque as pessoas têm medo porque elas não sabem gerar esse próximo. Que é uma das coisas que tu me orientou muito bem no planejamento estratégico, que inclusive você fez pra mim. Aline, marketing não é só tráfego pago. Tu vai fazer isso pra tu lotar a tua agenda. Legal. É isso mesmo. O tráfego pago também, vou aproveitar o gancho do tráfego pago, que é um dos serviços que a nossa empresa oferece, né? Tráfego pago, eu estava agora numa reunião com uma médica endócrino, né? E ela levou o filho dela para reunião comigo, né? Porque ela já passou pela segunda agência. E ela falou, eu trouxe meu filho aqui que é advogado, né? Por quê? Porque eu já tô tão de saco cheio de ser enganada, ou então de não ter resultado. As pessoas prometem uma coisa e tal, não sei o quê. Mas assim, você foi indicação, mas assim, desculpa, eu trouxe meu filho para ele me ajudar nessa reunião, porque eu não entendo, né, sobre isso. Eu falei, fique em paz, né? Então, as pessoas, elas normalmente chegam para mim muito machucadas, né? Porque fizeram investimentos e não tiveram resultado. E é o que eu estava explicando para ela agora. Eu falei, olha, doutora, hoje a gente não sabe nem quem é o teu público-alvo. Então, começar qualquer coisa agora relacionada ao tráfego pago, eu vou potencializar aquilo talvez que não vai fazer sentido para você. Exatamente. Então, por isso que você ainda não teve resultado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência com tráfego pago. A gente já está há muitos anos juntos fazendo trabalho, né? A gente começou lá no Quatrack ali, você fazendo um investimento ali, se esforçando, porque ainda não tinha ali todo um resultado, e hoje você consegue fazer investimentos ainda maiores e tudo. Como é que foi a experiência de começar com o tráfego pago? O tráfego pago ele não é o teu único canal de aquisição, mas assim, ele é um canal realmente que faz sentido, que te ajudou a dar uma alavancada na sua carreira? Olha, o tráfego pago eu utilizo até hoje, né? Não é à toa que grandes empresas multinacionais, elas continuam investindo milhões em tráfego pago. Se não fosse tão eficiente, as maiores empresas não ficariam sem, né? Então, eu acredito que o problema não é tráfego pago, o problema é criativo. Às vezes você não sabe como atrair. Marketing é atração. Então, às vezes você faz um criativo, aquele criativo não é interessante. Imagina só, agora mesmo você pegar o seu celular, você vai ter vários criativos aparecendo para você. Então, por que eu vou clicar no teu? O que vai ter de diferente que vai chamar a minha atenção? Se você colocar só um caso de antes e depois, vai ser só mais um. Agora, o que vai fazer? O que vai fazer gerar você desejo, clicar, né, no meu anúncio, né? E um dos pontos que você está falando aí é questão de não conhecer o seu avatar. Você precisa conhecer o seu avatar. Para o seu avatar te olhar, que é um dos pontos que a gente estava conversando nos bastidores, teu cliente, que é o avatar que eu estou falando, ele só vai te enxergar se você se posicionar à altura dele. Legal. É um ponto interessante a se discutir, né? A gente estava falando sobre pertencimento. Hoje, no mercado, se você não tiver um iPhone para se posicionar para o paciente de high ticket, ele nem te olha. Sim. Ele nem... Você falou uma palavra muito interessante nos bastidores para mim. Que ele nem te enxerga, né? E isso é muito forte. Sim. Às vezes, teu cliente não está te enxergando. Por que o cliente não está te enxergando? Sim. Talvez você não saiba nem o que é esse avatar, né? Exato. Tem muito gestor de tráfego, muito dono de agência que me segue no meu Instagram, né? E aí entra em contato comigo. Cara, como é que você faz para ter essa quantidade de cliente, médico, dentista? E aí a primeira coisa que eu faço é ir no perfil do cara, né? Aí eu, já entendi por que esse cara não consegue atrair o médico
o dentista, o profissional que vai gerar uma demanda high ticket para ele. Normalmente semelhante atrai semelhante, né? Exatamente. E aí, como é que você quer atrair uma baleia, né? Se você está buscando essa baleia, por exemplo, na terra? Ou então, como é que você vai atrair uma baleia sem se parecer com a baleia? Então, eu penso que você definir o que a gente chama de ICP, o público-alvo, definir o seu avatar, como você bem falou, para mim é um feijão com arroz bem feito, né? Infelizmente, muitas pessoas não definem isso com clareza e logo não vai ter resultado, né? Então, eu respondo com muita tranquilidade. Cara, tudo bem, você quer atingir o médico, mas, cara, o seu perfil está desalinhado, né? Exatamente. Você dá mentoria? Cara, não dou. Né? Não dou mentoria para dono de agência. Tem um amigo meu do Rio, que ele é dono de uma agência também. Ele, Rafael, cara, eu acho que é justo, cara, me dá uma mentoria. Eu falei, cara, não dou, não tenho tempo para isso, né? Mas eu já pensei na possibilidade da mentoria para donos de agência, da mentoria sobre isso, porque as pessoas, elas querem ter o resultado, mas elas não fazem o BBF, né? Que é o básico bem feito, né? Então, muito interessante a sua colocação. O tráfego, de fato, ele gera resultado, mas quando o seu perfil está preparado para poder receber aquela demanda, né? Eu lembro que... Eu vou abrir um bastidores nosso aqui. Eu lembro que nessa transição nossa, né? De pegar um público melhor, um público mais qualificado, eu rolava o seu feed, doutora, essa pessoa aqui a gente vai ter que arquivar. Sim. Porque se o lead chegar no teu perfil e olhar essa pessoa não tem um perfil de alguém que tem uma condição econômica. Então, não tem jeito, né? Como diz a Bíblia, a gente precisa sair da aparência do mal. A gente precisa eliminar os pontos de ruído, né? Os pontos cegos. E essa coisa do posicionamento realmente ele é muito importante. Mas poucas pessoas estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Meu amigo, eu quero entrar num outro tema com você ainda dentro do marketing, que é o seguinte, né? A gente falou aqui sobre tráfego pago, falamos sobre público-alvo ideal, falamos sobre a persona, né? E hoje, por exemplo, você utiliza muito o canal de indicação, as pessoas indicam o teu trabalho, né? Agora 2026, por exemplo, é um momento que a gente estava conversando sobre isso, isso é uma crença que eu tenho. A odontologia ela vai viver um boom absurdo. A odontologia vai. Ela vai viver um boom absurdo. Então eu vejo muito dentista, né? Ainda mais eu que estou na sala de aula, dando aula na pós, dando aula na mentoria para os dentistas. Muito dentista falando o seguinte, a odontologia já foi, já passou o tempo, não dá mais para ganhar dinheiro com a odontologia. E aí eu fico ouvindo essas pessoas falando isso e na minha cabeça, cara, se eu tivesse idade, tivesse tempo, eu faria odontologia. Entre medicina e odontologia, eu faria odontologia. Por quê? Porque a odontologia ela é uma profissão que ela te gera procedimentos. Né? Enquanto o médico ele consegue vender uma consulta para tentar vender um procedimento, na odontologia normalmente 100% é procedimento. E o ticket médio é muito mais alto do que da medicina, né? Então eu vejo essas pessoas, esses profissionais que estão chegando no mercado, já estão no mercado, pô, odontologia já foi. Cara, já foi para quem? Né? Já foi para quem? E aí eu queria te perguntar o seguinte, eu vejo você também fazendo um movimento de mentoria, né, para outros dentistas e tudo. Isso é algo que você vai continuar fazendo nesse ano? Porque eu sei, como eu tenho acesso ali, né, às tuas demandas, eu sei que tem muito dentista que te procura, doutora, quanto é a mentoria? Vai ter, não vai ter? Isso é um projeto para esse ano ainda? Ou, Rafael, cara, não vou dar mais mentoria porque a agenda está lotada. Sim. O que você tem planejado para esse público aí? Rafael, olha só que interessante. Eu fiz vários cursos de facetas em resina, então já estava indo para o 5º curso de facetas em resina. E, Rafael, eu falo de forma bem sincera que na minha carreira eu já tive momentos que eu não tinha clientes. Eu até conversei isso contigo de forma bem aberta, né? Que eu não tinha clientes, que eu tinha dificuldades em gerar valor pro meu cliente queria pagar barato, desconto. Eu passei por tudo isso, tá? Eu acho que todos que começaram do zero, como eu te falei, comecei
do total zero, né? Todo mundo já passou por isso. Chegar cliente, não saber o que o cliente quer, falar sobre cor de facetas em resina, né? E o cliente, às vezes, ele não quer ouvir isso. Então, eu passei por muito isso, eu sei o quanto isso é duro, né? Você passar por toda essa realidade. Então, eu montei, sim, uma mentoria, que é uma mentoria, e na minha mentoria eu digo de forma bem clara, eu vou te ensinar a importância da faceta em resina, as partes técnicas, mas se você não souber as 8 forças de um negócio, você não vai se sustentar no mercado. Não existe isso. Uhum. Então, eu já tinha o teu direcionamento, né? Você me orientava, eu lembro muito bem que você fez um curso de marketing comigo. Uhum. Não foi só comigo, mas você ofereceu um curso de marketing. Rafael, naquele curso de marketing, eu pude ver tanta coisa que eu não enxergava. Uhum. Inclusive, se você puder voltar com esse curso específico de marketing, acho que você vai ajudar muita gente. Legal. Eu voltei com todo um planejamento de marketing, de coisas que eu não entendia. Foi aí que eu comecei a entender o avatar. Foi aí que eu comecei a entender o tráfego pago, como ele funcionava, como funcionava a mente das pessoas, né? Eu lembro também que você literalmente pegava na minha mão e me levava nos lugares daqui de São Luís, os lugares mais refinados, os lugares mais requintes, e falava, Aline, existe demanda aqui também, olha para isso aqui. Aqui tu vai poder aumentar o teu ticket médio, que tu não vai atender 20 pacientes, tu vai atender 2 e tu vai ter o mesmo faturamento. Eu lembro muito bem que você foi uma pessoa muito importante na minha vida, exatamente nessa fase, porque eu tinha a ideia que só se ganhava dinheiro trabalhando em clínica popular, com o povão, mas às vezes não é isso. Para eu me sustentar no mercado, eu precisei ter essa transição de mentalidade. Legal. E aí, voltando lá pro ponto da questão que a gente estava conversando, eu acredito que você fez uma pergunta, só retomando. A gente estava falando sobre as mentorias. Pronto, é um projeto da sequência esse ano ainda. Rafael, a mentoria de faceta em resina ela é bem interessante, mas eu acredito que há uma maior demanda, tá? Em questão de posicionamentos mesmo estratégicos de negócio. Legal. Né? Então, se eu pudesse me direcionar, agora eu não penso no momento, né, em fazer as mentorias, em expandir as mentorias. Eu coloquei apenas no meu planejamento estratégico de 2026, eu coloquei apenas 3 mentorias anuais. Legal. Onde eu buscarei apenas 3 dentistas que precisam muito de ajuda. Que foi, na verdade, o que aconteceu com o mentorado meu. Ano passado eu fiz uma mentoria específica de uma pessoa ali próxima a mim que queria muito, né? E ele fez a mentoria comigo, eu ensinei a técnica de facetas em resina, mas eu fiz todo um plano de ação para ele. Legal. Então eu mostrei para ele o avatar, eu mostrei para ele qual é a emoção que mexe com esse cliente, eu mostrei para ele, fiz um planejamento estratégico para ele completo. Rafael, ele voltou para a cidade dele, ele faturou tanto que no final de dezembro de 2025, ele voltou para comprar um carro de luxo. Caramba. E eu fiquei tipo, eu deveria ter ido pra tua cidade, tá? Ele lá, é aquele que foi meu aluno também? Era só ele. No Luzeiros? Não, ele foi também. Inclusive, ele faz muitas facetas em resina hoje lá, mas o foco dele é outra especialidade. Esse meu outro aluno, ele focou só em facetas em resina. Joia. E aí, ele também é do interior do Maranhão e ele focou naquela região. Excelente. E aí foi só ele ganhou o mercado. Voltando ao ponto que a gente está conversando, não é sobre técnica. Sim. A maioria dos dentistas que você falou, tem muito dentista desacreditado, que não está mais acreditando, eles focam muito em técnica. Mas hoje o mercado, ele não trabalha em qual é a melhor técnica. Ele trabalha qual é o resultado que você vai trazer para minha vida. Qual é a mudança? O que eu vou ganhar se eu fizer um procedimento com você? Não, porque a minha técnica é essa e essa. Beleza, a parte técnica é a sua necessidade, não digo necessidade, mas é a sua obrigação. É a sua obrigação entregar o maior nível de técnica. Mas o teu cliente, ele não quer saber a tua técnica. Ele quer saber que ele não vai ter problemas futuros. Mas ele quer saber qual é a mudança de vida. Você falou assim, a medicina vende um serviço, a odontologia trabalha com resultados diretos. Sim. Então imagina só, em uma única tarde você sair totalmente transformado. Então, é um resultado mais imediato. Sim, exatamente. Doutora Aline, a gente está hoje o dentista, o médico, hoje ele tem clareza, né, de que só o conhecimento técnico não é mais o suficiente para ter sucesso na carreira ou nos negócios, né? Se você pudesse listar aqui 3 habilidades ou 3 conhecimentos que foram fundamentais para você atingir sucesso na sua carreira, no negócio, quais seriam essas 3 habilidades ou conhecimentos que você listaria aqui? A primeira, em primeiro lugar, conhecer pessoas. Legal.
Olha só que interessante. Você precisa conhecer pessoas, você precisa entender a vida daquela pessoa. Se você não tiver empatia, pode sair do mercado. Porque, Rafael, um negócio, independente se é o teu cliente, independente se é o teu funcionário, são pessoas ali, entende? Não é meramente uma empresa que você precisa envolver só dinheiro, faturamento. Se você estiver só ali com vista a faturamento, a tua empresa ela não vai andar. Sim. Porque tudo envolve pessoas, a forma que você trata, a forma que aquela pessoa é acolhida, o que move aquela pessoa internamente, funcionário, cliente. Primeiro ensinamento que eu tive com a minha virada de chave foi entender de pessoas. Tudo é sobre pessoas, né? Como diz o Simon Sinek, né? Tudo é sobre pessoas. Acho que o segundo ponto é entender de marketing, tá? Como gerar essa demanda, como fazer essa demanda. Então, por exemplo, eu vou tirar um mês de férias. Vou parar um mês da tua empresa? Vou. E quando eu voltar, eu vou entrar em todos os meus canais de distribuição e eu vou apostar em todos eles. Depois vai vir. O cliente está aí, o mercado ele gira o tempo todo. Pessoas que entram na cidade, pessoas que estão viajando. Entende? O turismo aqui na cidade é muito forte. Então, os clientes estão aí. Primeiro ponto, entender de pessoas. Segundo ponto, é entender de marketing. O terceiro ponto é conhecimento técnico. Legal. Você não pode entender de tudo isso, saber gerar demanda, saber cuidar bem de uma pessoa, ser agradável para uma pessoa, e se você não entregar. Você precisa ter congruência. Você só se mantém no mercado se você tiver uma entrega à altura. Se você não tiver uma entrega à altura, é o terceiro ponto ali que você pode ou não cair do mercado, tá? Ficar fora do mercado. Se você não entregar o que o cliente está buscando. Excelente. Eu sempre falo com todos os meus clientes também. Cara, ser bom tecnicamente é tua obrigação, né? Mas esses conhecimentos que vai gerar essa demanda, eles são fundamentais. Eu estava falando essa semana com uma cliente, né? Que eu recomendei ela, olha, na sua bio, dá uma mexida, coloca a doutora fulana, não vou falar o nome dela aqui porque ela vai assistir, depois vai puxar minha orelha. Coloca a doutora fulana e tal. Aí ela mandou um áudio. Rafael, é porque eu não fiz doutorado, eu não me sinto confortável de colocar a doutora. Sim. E aí eu respondi para ela objetivamente, mas você não precisa se sentir confortável, né? Você só precisa fazer o que tem que ser feito, né? Então, as pessoas elas querem estar confortáveis, né? Quando, na verdade, o resultado ele normalmente mora em lugares que a gente não está disposto a entrar. O resultado ele mora em cavernas que a gente não tem disposição para entrar, né? Então, eu vejo muita gente, de fato, se esmerando, buscando muito conhecimento técnico, isso é importantíssimo. Né? Mas existem atalhos, né? É o serviço que eu presto, é a mentoria que você oferece, que as pessoas, às vezes, elas já sabem o caminho e elas não estão dispostas a pagar o preço. E aí preferem reclamar do mercado, falar com o mercado, né? E eu tenho grandes cases na minha carteira de profissionais, assim, com muito pouco tempo de formado, né? Alguns deles você conhece, são pessoas que faturam 300 mil, 200 mil com uma cadeira odontológica, né? Isso é um resultado extraordinário, resultado que vocês têm, assim, que eu acho extraordinário. É resultado que uma clínica muito grande não consegue fazer. Mas por quê? Porque o dono normalmente se esconde atrás das desculpas, né? E quem é bom em dar desculpa não é bom em absolutamente mais nada, né? A gente já está encaminhando aqui para os nossos 5 minutos aqui finais, né? E eu quero dizer para você assim que até agora o conteúdo tá top, né? Tô ouvindo bastante, aprendendo bastante. Tenho certeza que quem tá do outro lado ali, que segue a carreira da odontologia, da medicina, da nutrição, ou então segue uma carreira empreendedora, já está aprendendo muita coisa, já está ouvindo muita coisa que vai aplicar no dia seguinte, né? E você trabalha, por exemplo, a tua mãe é uma figura, né? Trabalha junto com a mamãe lá. Familiar. A mãe de Aline, que dá um baita de um suporte para ela ali na clínica, no atendimento e recebe as pessoas e tudo. Sim. Como é que é essa coisa de trabalhar com família? Como é que é o desafio? Porque eu trabalho com família. A minha sócia é a minha esposa, né? Olha que legal. Mas a gente estabeleceu limites, regras ali. E a maioria das empresas no Brasil são empresas familiares. Né? Como é que você gerencia aí essa coisa de trabalhar com a tua mãe?
família. Acho muito interessante você tocar nesse ponto, porque inclusive os clientes falam, né? Que na verdade eu não sou nada de a maior atração lá da clínica. A maior atração é ela, né? É uma surpresa lá, mas ela é muito cativante. Acho que a questão familiar ela é muito interessante, né, Rafael? Porque hoje, para um negócio, você precisa de muita confiança. Então, às vezes, você precisa ali quebrar uma ideia, né? De que, vou colocar meu esposo, vou colocar meu filho. Mas, às vezes, é aquela pessoa que vai ser a mais confiável, né? Da tua empresa. Então, eu acredito muito na família, né? A questão da empresa, por conta da confiança. A gente precisa muito ter alguém ali da tua extrema confiança para estar ali no meio, né? E minha mãe tem uma grande história comigo, porque ela sempre me acompanhou desde o início, né? Então, ela sempre me acompanhou e eu tenho muita gratidão a ela. Legal. E assim, Rafael, só uma observação aqui, mas a prosperidade, ela vem somente se você conseguir honrar o seu pai e a sua mãe, né? Então, é um dos pilares que eu aprendi lá fora, né? Em Alphaville, eles falam muito sobre esses pontos. Nas grandes mentorias emocionais, eles falam que a prosperidade, ela vem do 4º mandamento bíblico. Então, se você honrar a sua mãe e seu pai, a prosperidade, ela acontece de uma forma avassaladora. E o contrário também é válido, tá? Se você não honrar o seu pai e a sua mãe, não tô dizendo que eu colocando minha mãe lá, eu tô honrando ela. Mas, por exemplo, você precisa honrar, você precisa respeitar, você precisa quebrar qualquer tipo de problemas passados para você poder alcançar a prosperidade, senão você não avança. Isso aí é um dos pontos que eu consegui superar fazendo essas mentorias também emocionais. Maravilha! A gente está chegando ao final aqui e eu quero pedir para a doutora Aline, ela vai focar aqui na câmera dela aqui, eu vou focar aqui com você. Ó. Eu queria que ela deixasse aqui um recado para você que está do outro lado. Talvez você está ouvindo a gente, você está com a esperança, com a energia baixa, você não está mais acreditando na odontologia, você está passando desafios como médico, como médica, ou então você é nutricionista, está vendo a IA chegando aí, roubando o teu espaço. Caramba, o que eu faço? Eu vou pedir para a doutora Aline deixar uma mensagem final para você aqui, tá? Ela tem autoridade para poder falar. Uma coisa que é importante falar, aqui nesse podcast, eu não trago profissionais que não são bons tecnicamente e profissionais que não têm resultado. Por quê? Porque aqui meu objetivo é trazer bons profissionais para trazer informação sobre a medicina, sobre a odontologia e, ao mesmo tempo, profissionais que têm resultado para te dar realmente um conteúdo que pode virar a chave, pode transformar a sua carreira, o seu negócio, tá certo? Queria que a doutora Aline abrisse o coração dela e te desse um conselho. Pode virar aqui, doutora Aline. O que você gostaria de deixar de recado para a turma que está assistindo você lá do outro lado? Olha só, eu vou deixar um recado para vocês, que foi algo que mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu já tive, sim, muitas dificuldades no mercado de trabalho, mas eu acredito que um dos pontos que vocês podem investir de todo o coração de vocês é entender de verdade o cliente de vocês. Entender porque é o teu cliente que vai te dizer o porquê que ele bateu na tua porta. Então, entender as dores dele, entender as dificuldades deles, por que eles te procuram, por que eles estão ali. Na hora que você entender por que um cliente teu te procurou e você se especializar em entender a história de vida deles, você vai conseguir atingir todos os outros, que é o conhecimento que a gente falou sobre Avatar. E quando você consegue entender esse teu cliente, você vai investir de forma incansável na experiência que você vai proporcionar para esse cliente, de tal maneira que ele vai querer apenas ser atendido por você. E aí sim você ganha o mercado, entendendo quem é o teu cliente e entregando a melhor experiência que você pode entregar no mercado, para que ele não consiga mais te comparar, mas que ele sempre veja você como prioridade, não só porque você entende a dor dele, mas porque na tua clínica, no teu negócio, ele verdadeiramente se sente acolhido por você. Acredito que se você fizer esses 2 pilares, a sua história de vida ela também vai mudar, assim como a minha mudou. Maravilha, pessoal! Cara, que podcast incrível! Confesso para vocês que esse é daqueles episódios assim que faltou tempo. Né? Faltou tempo porque assim, eu não trouxe roteiro, não trouxe pergunta escrita aqui. É porque a gente se conhece há muito tempo e eu vivi com ela toda a jornada, né? Desde que ela saiu do zero ali, montou a clínica, o consultório dela e tem avançando. Então, fluiu de forma natural.
mas ainda tem muita coisa que eu gostaria de ter perguntado para a doutora Aline. Fica aqui um convite para a parte 2. Né? Tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas que estão ali do outro lado. E eu quero pedir para você que está aí do outro lado, né, na nossa telinha aqui, se inscreve aqui, ó. Clica no botão se inscrever no nosso canal, clica no botão curtir, deixa um comentário, compartilha esse episódio com um dentista, com um médico, com um profissional de saúde ou então com um empreendedor que precisa ouvir esses insights aqui de uma jovem empreendedora, mas porém uma jovem empreendedora com muito resultado. Tá certo? Doutora Aline, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter separado esse tempinho para estar com a gente aqui. Eu tenho certeza que essa mensagem aqui vai chegar longe, né? Muitas pessoas serão abençoadas com esse conteúdo que você compartilhou aqui. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. E fica aberto aqui o convite para um segundo momento a gente estar aqui. Tá bom, eu que agradeço, Rafael, porque de todas as formas nós estamos aqui a serviço da sociedade. Exato. Então, se essa mensagem conseguir chegar em quem verdadeiramente está precisando, diante de todos os assuntos que nós abordamos aqui, eu já ficarei satisfeita e eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade. Maravilha, muito obrigado. Te vejo no próximo episódio.